Boa tarde a todos. Sou Carlos Cardoso, coordenador do projeto Vitalidade 2020. E nossa programação hoje, nós temos a presença do nosso professor, educador físico, especializado em treinamento desportivo e gestão esportiva pelo IBMEC, professor Marinho, especialista em especial na parte de corridas. Ele vai discorrer hoje, fazer uma apresentação sobre a modalidade de corrida. Quero agradecer a presença de todos e dizer que vou transmitir no decorrer da apresentação os nossos canais no Facebook, Instagram e YouTube. Essa apresentação, após encerrada, vai ser compartilhada nesses canais. E quem quiser saber mais sobre o programa Vitalidade, acompanhe a nossa programação, que hoje está recheada de vários eventos. Então, professor Marinho, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma honra, é um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Professor Marinho, a palavra está contigo. Obrigado. Boa tarde Brasil, boa tarde Portugal. Hoje venho trazendo um assunto que já é comum, né? A procura pela prática de corrida. Então, hoje eu vou direcionar o assunto da corrida, do treinamento de corrida para iniciantes, né? Então, vou fazer uma apresentação. No final, quem tiver dúvidas, perguntas, estou aberto aqui para tentar esclarecer o máximo possível. Eu sou o diretor técnico da Olímpia, assessoria esportiva. Vou falar com vocês do ponto de vista, né? O que um iniciante, o que um corredor, o que ele pode ser identificado, como que ele pode saber em qual momento que ele está, qual o correto que ele tem que fazer para correr, né? Para iniciar um treinamento de corrida sistematizado, para não errar, para ter o objetivo atingido, para não chegar um momento e se desinteressar pelo treinamento. Então, eu vou passar para vocês esse primeiro momento. Nesse primeiro sábado, eu vejo mais uma visão geral desse treinamento de corrida para iniciantes. E, posteriormente, nos outros sábados, eu vou falar detalhadamente de cada indivíduo identificado dentro desse grupo de iniciantes. Então, pessoal, vou dar início aqui à apresentação. Sou aí o treinamento de corrida, professor Marinho Vitorino, Olímpia Consultoria, Assessoria e Gestão Esportiva. Bom, o tema de hoje, como eu já havia dito, é treinamento de corrida para iniciantes. Então, temos o primeiro momento, né? Assim, do ponto de vista do treinador e do ponto de vista do praticante. Como que se considera que ele é um corredor iniciante? Então, do meu ponto de vista, a gente pode classificar esse indivíduo de duas maneiras, né? O indivíduo que nunca treinou corrida e o sedentário. O indivíduo, para mim, do meu ponto de vista, tá? Assim, deixar até bem claro que, diante da minha experiência, de tudo que eu venho trabalhando, comecei a correr em 1997, 2005 me formei, trabalho com corrida desde 2005, e lá se vão 15 anos. O indivíduo, eu identifico da seguinte maneira: o indivíduo que nunca treinou corrida são os indivíduos que são atletas de outros esportes, né? Mas o cara pratica esporte, não sei o quê, ele corre, faz vôlei, faz basquete, faz natação, ele é considerado como iniciante? Ele é considerado como iniciante, sim. Sedentários, tá? Pessoas
Os sedentários, assim, não praticou, nunca fez nada, principalmente da parte de corrida, e grupos especiais, identificados como obesos, diabéticos, hipertensos. O indivíduo que nunca treinou corrida, a identificação dele, vamos lá. Então, é a partir desse princípio, tá? O indivíduo que jamais sistematizou uma corrida ou periodizou sua prática de treinamento, entendeu? Então, como eu já havia falado anterior ali no trabalho de atletas, né, de vôlei, de basquete, de natação, de futebol, que corre também. Então, por que ele é considerado iniciante? Porque ele nunca sistematizou, ele nunca fez um treinamento periodizado, um treinamento metodológico correto, e não é simplesmente identificado sair para correr. Né? Eu vou sair, vou dar uma corrida agora. Tá metodologicamente correto? É um treinamento prescrito, ele é dividido por etapas, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Então, dentro do meu trabalho realizado, eu vejo de uma maneira geral, todo e qualquer praticante, todo e qualquer indivíduo que deseja praticar, ele precisa sistematizar a corrida dele, periodizar. Aí sim, ele já pode começar a dizer assim, eu entrei num período de treinamentos específicos, eu entrei num período de treinamento objetivado, né? Então, aí sim pode-se dizer que ele é um iniciante. Mas eu corro há 1 ano, né? Mas está correndo sob orientação? Está correndo sob um treinamento metodológico correto? Então, eu não considero esse indivíduo como um praticante de corrida. Então, ele se enquadraria num primeiro momento como iniciante. Olha lá, então, e os sedentários, né? Como eu já tinha dito, são atletas de outros esportes, né? A gente identificou aquele pessoal que nunca praticou corrida e tem os sedentários. Os sedentários são, né, além de haver essa interseção com o primeiro grupo identificado, que são atletas de outros esportes, sedentários e grupos especiais, existem os praticantes que já sempre correram e são praticantes inativos, né? Mas eu sou corredor, corri por mais de 5 anos ininterruptos, eu corri por mais de 3 anos, mas estou parado há 4, 5 meses. Aonde que eu quero chegar? Quero dizer o seguinte, que o início deve ser gradativo, deve ser abordar uma metodologia, um comportamento adequado, né, para evitar lesão, é uma preparação para você passar esse corredor para outros níveis de estágio, de corrida, de performance. Olha lá, então, como eu tinha dito, essa definição é do meu ponto de vista, tá? Eu defino aí como uma interseção de praticantes, né, combinado com indivíduos que já treinaram de maneira sistematizada, periodizada, né, periodizada, porém estão inativos por algum tempo. Qual o momento inicial? Né? Como que o praticante, a pessoa que quer iniciar uma corrida, eu quero começar a correr, qual o ideal? Primeiro de tudo, ter o acompanhamento médico, né? Saber, estou apto a correr? Fazer os testes clínicos, passar por um cardiologista, saber o que é necessário, de fato, teve esse aval, está apto para correr? Segundo momento, o profissional de educação física. Tem que procurar um profissional. Gente, a corrida não é um esporte fácil, né? Está inserido ali dentro do atletismo. Não é uma coisa fácil de ser praticada e, principalmente, se não tiver uma orientação. Tem que ter. Não tem como você começar a correr e tirar as coisas da sua cabeça. Vai ver que tem muita coisa, a gente ainda vai passar muita coisa por aqui e vai ver que tem muita coisa que está errada, né? É necessário melhorar, sistematizar, saber qual o objetivo, ter as orientações adequadas. Num terceiro momento, muito aconselhável
muito aconselhável que tenha acompanhamento nutricional. Não tem como você entrar e pode fazer uma reeducação. Ah, eu não tenho condições financeiras de ir numa nutricionista, não quero ter uma dieta. Então, assim, é pensar numa reeducação alimentar. Se você quiser correr de maneira saudável, obter objetivos, é necessário estar de mão dada com uma nutricionista também. Tá? Então, fazer um trabalho multidisciplinar. Não ficando de fora disso, o fisioterapeuta, que é importante, hoje existe um trabalho muito direcionado da parte de biomecânica, é o trabalho de corrida, de iniciação à corrida, saber se o indivíduo ele está apto a correr, se ele tem uma pisada errada, se ele tem um gesto motor errado também. Então, algumas coisas podem ser trabalhadas em conjunto com o profissional de educação física. É um trabalho de mobilidade, trabalho de reforço muscular, ao invés de estar inserido imediatamente na atividade. E não ficando tão desprotegido dessa parte de treinamento, é muito importante também um psicólogo. Ah, eu tenho dificuldade para correr, eu não tenho força de vontade. Então, todo esse acompanhamento, esse trabalho direcionado, do meu ponto de vista, desses 5 profissionais envolvidos, é o ótimo, é a nota 10 para quem quer iniciar o trabalho de corrida. Então, vamos lá. Agora, tratando basicamente da minha área, né, que é como profissional de educação física, eu identifico o seguinte, pessoal. Primeiro momento, né, como que eu vou entender que o indivíduo, onde que o indivíduo está inserido? Se ele é um iniciante, se é um atleta intermediário, se ele é um atleta de alto rendimento. É uma anamnese, fazer um questionário, eu trato muito com isso na minha assessoria. Os alunos respondem um questionário já padrão, e ali eu identifico peso, estatura, principalmente quanto tempo já correu, quanto tempo corre, quanto tempo está inativo. Então, dentro desse cenário, dentro dessas respostas, a gente traça a gente tem uma identificação do momento que vive esse indivíduo, como eu retratei antes, como eu falei antes, existe a possibilidade desse indivíduo, ele mesmo sendo um atleta de corrida, tá sedentário, e por que quando ele vai voltar, você vai inserir ele no momento que ele é um atleta intermediário? Então, do meu ponto de vista, ele tem que entrar necessariamente, ele tem que entrar como um atleta iniciante. Num segundo momento, uma entrevista, aí já é uma anamnese não tão genérica, igual a um primeiro momento, é uma entrevista direcionada bem para traçar um perfil personalizado da característica atual de um momento desse indivíduo, né? Então, a gente conversa, tenta procurar esclarecer, saber por que ele está parado, quais eram as dificuldades, por que ele não conseguia correr, por que ele não conseguiu usar os objetivos, qual era o momento mais difícil dele durante uma corrida. Eu sentia que eu não conseguia ser tão veloz, eu me cansava muito rápido, né? Um terceiro momento, a gente deixa a escolha do aluno, né? Saber qual é o objetivo, o que eu quero. Aí o objetivo do aluno pode ser, ele pode falar assim, eu quero começar a correr porque eu vejo muita gente correndo, quero participar de corrida, né? Eu gostaria também de perder peso. São inúmeros objetivos. Só para a gente poder tentar esclarecer, saber por que ele quer, né? E dentro desse parâmetro que ele traça na cabeça dele, a gente já começa a fazer um trabalho de assessoramento. Falar para ele assim, não é tão bem isso, a gente pode começar por outro lado, traçar uma outra estratégia e chegar no teu objetivo. Aí sim, a gente faz uma identificação inicial, né, do estágio inicial, saber qual o momento inicial que ele está. Existem vários momentos, né? Então, é diferente de tu pegar um indivíduo que está com peso ideal, dentro ali de um MC satisfatório, e pegar um indivíduo que é obeso. O treino é o mesmo? Não é o mesmo. Então, não tem como a gente estar prescrevendo um treinamento que são para indivíduos diferentes. É um indivíduo que, de repente, tem uma idade mais avançada, é um indivíduo que está com peso mais elevado. Então, o que tem que fazer? Vamos perder um pouco de peso para depois estar inserindo. Poxa, eu nunca corri na minha vida. Então,
vai jogar uma corrida logo em cima de uma pessoa que nunca correu, né? Identificar locais de treinos, isso é muito importante, porque tem muito iniciante, muito indivíduo que só tem, vamos dizer, asfalto para correr. Então, como que a gente vai traçar um planejamento, vai traçar um plano de treinos para um indivíduo que ele não tem um local tão adequado, né, para estar treinando? Então, esses treinos excessivos em locais, em certos terrenos, eles provocam lesões. Então, ainda mais para o iniciante. Se provoca para um atleta de alta performance, imagina para o iniciante. E aí começa a assessoria para o treino, né? Eu identifico aí na etapa 6, assessoria para o treino, o que é? Você começa a assessorar, dizer o que não é legal, o que convém ele fazer, procurar um médico, procurar um nutricionista, identificar locais propícios para treinamento, horários, questão de tênis adequado, está baseado hoje é muito importante estar utilizando um relógio, né, um relógio com GPS, ou não tem um relógio, usa um aplicativo, e essas são orientações básicas que a gente vai estar oferecendo no primeiro momento. E aí, a partir disso, aí sim, estabelecer os objetivos desse indivíduo, né? Estabelecer o que é importante, o que foi identificado em todo esse primeiro momento, nas etapas anteriores, né? Na anamnese, na entrevista, no objetivo do aluno. Às vezes o objetivo do aluno é que você só vê daqui a 6 meses. 6, 7 meses. É um objetivo do aluno? É um objetivo do aluno. Mas, às vezes, ele considera importante atingir aquele objetivo com 3, 4 meses só. E, às vezes, é oportuno você passar por uma preparação, passar por um momento de preparação muscular, uma preparação de mobilidade, alongamentos. Então, uma série de fatores que é crucial você passar. E até mesmo quem está inserido, quem foi corredor e quer voltar a correr. Quem já correu e quer voltar a correr, isso é importante. Aí sim, trabalhar com plano de metas. Eu defino esse plano de metas como um período um microciclo, né? Um microciclo de 4 semanas, e dentro de cada 4 semanas, praticamente um mês, são estabelecidas pequenas metas. Então, se ele trabalhou dentro dessa possibilidade, dentro do que deveria ser alcançado e com feedback positivo dele, outras metas de outros meses já foram pré-estabelecidas e a gente vai evoluindo gradativamente para chegar, talvez, num objetivo de uma corrida daqui a 6 meses, daqui a 6 meses o indivíduo ter perdido 40 quilos, 30 quilos, por conta de um emagrecimento. Eu me senti melhor por questões psicológicas, hoje eu tenho bem-estar, consigo viver melhor. Então, um plano de metas é bem fundado diante de tudo que foi levantado nesse momento inicial. Então, aí a gente entra na parte da mensuração da performance, né? Como identificar, né? Como que a gente vai identificar quanto que esse indivíduo tem que correr? Como seria essa questão dele de qual o pace, qual o ritmo que a gente vai passar para esse indivíduo? Gente, olha só, eu tenho uma maneira de trabalhar, assim, não sou contrário a testes, sou a favor dos testes, mas talvez os testes fiquem no momento inicial para um outro momento, né? Eu acho que esse momento inicial, eu digo testes que foram comprovadamente, cientificamente produzidos, né, com um número elevado de indivíduos, mas no momento inicial, para quem quer começar a correr, a pessoa se basear, o treinador se basear num treinamento pela percepção do esforço é muito melhor. Tá? Ou até mesmo por questão assim, eu trabalho muito com planilha à distância, assessoria à distância. Então, para eu considerar um teste para um indivíduo que não está próximo a mim,
Eu não tenho como avaliar, mensurar exatamente se ele está fazendo, se ele obteve um resultado fidedigno ali dentro daquele teste, fica muito complicado. A gente pode estar se baseando no momento que, de repente, no dia ele fez um teste que ele estava cansado, no dia ele fez um teste sozinho, né, que ele não se sentiu bem, ou então não estava num bom momento. Então, talvez para a gente traçar, a gente teria que traçar uma média aí de uns 3 testes em uma semana, que não é recomendado, para pegar aproximadamente ali a média. Então, sim. Ô, Marinho, desculpa te interromper, essa questão do teste eu acho muito legal você abordar. Eu já participei de assessoria de corrida e eu achei muito interessante a sua abordagem. Eu queria aproveitar só o momento para agradecer a presença de todos aqui. Meu nome é Carlos Cardoso, sou do projeto Vitalidade, um projeto luso brasileiro, e nós estamos chegando na metade da apresentação do professor Marinho. Ele está, para quem chegou depois de iniciado, ele está tratando do início de treinamento para corredores. E, Marinho, muito interessante essa parte do teste mesmo. E quem tiver pergunta aí, gente, pode botar no chat, pode botar que eu passo para o professor Marinho, e no final, a gente, tendo um pouquinho de tempo, a gente faz um debate. É isso, Marinho, pode continuar. Então, aí, retomando a questão dos testes, eu vejo pertinente um trabalho de um teste com a presença do treinador, né, com a presença do professor de educação física, ele está acompanhando esse teste. A gente não sabe nem qual vai ser o sintoma dele, como que ele vai se sentir após um teste. De repente, ele pode fazer um teste, não fazer um aquecimento prévio. Eu vou iniciar logo. Está sozinho? Então, e como vai ser depois do teste? Será que ele vai se sentir bem? Então, no momento inicial, eu considero muito complicado. Acho que o teste, quando a gente começa a falar em teste, talvez toda essa troca de informações que a gente vai tendo é muito mais importante ser pelo desempenho e pelo feedback dado entre as partes, né? O participante, o aluno, ele passa as informações, ele vai dizendo como ele está se sentindo, e a partir desse momento, em contrapartida, o treinador também vai passando para ele as informações. Ajusta aqui, reduz um pouco a velocidade, trabalha dentro desse ritmo. Então, nesse momento é importante. E passaria esse teste para um outro momento, talvez para uns 6 meses depois, ou 7. Se a resposta estiver sendo até boa, vai deixando para depois. Num momento, eu não considero tão oportuno no momento inicial, talvez ali nos 6, 7 primeiros meses. E a partir dali é feita uma elaboração da planilha, né? Talvez assim, um atleta que é iniciante, que ele vai começar, né? Eu quero ter um acompanhamento. Às vezes, ao invés de eu trabalhar com teste, eu trabalho antes da prescrição da planilha para 4 semanas, eu jogo alguns tipos de treinamento, né? Diante assim do conhecimento que eu tenho. Eu observo, lógico, eu não vou passar um treino de corrida para uma pessoa que está com sobrepeso. Então, eu vou observando como está sendo a resposta dela talvez dentro de uns 2, 3 treinos, e faço a elaboração da planilha para 4 semanas. Então, quais são as estratégias? Agora eu vou falar da estratégia do treino de uma maneira genérica, tá? Assim, para todo e qualquer iniciante, enquadrado naqueles perfis que eu identifiquei lá no início da apresentação. Então, eu corro há tanto tempo, eu corria, como eu falei, é muito importante observar isso, até mesmo para a pessoa que já correu, né? Ela falou assim, eu já corri, tá tranquilo, vou voltar a correr 5 vezes por semana. Não, eu considero importante a seguinte estruturação do treinamento, né? Considerar as 3 partes do treinamento. O indivíduo quer ir treinar e muitas das vezes ele não divide nem o treinamento dele. Ele não sabe que o treinamento dele, lógico, se ele não tiver diretamente envolvido com o treinador, ele não vai ter as 3 partes do treinamento, né? Ele não vai estar dividido em alongamento, parte principal e volta calma.
quantos iniciam treinamento de corrida por conta própria e nem fazem nada? Acha que o alongamento, deu uma alongada ali, 2, 3 minutos, às vezes nem é isso, e já começa a correr, né? Já vai direto para a parte principal, não desconsidera tanto o alongamento como volta calma. Todas as 3 partes são muito importantes. O aquecimento, a parte principal, que é propriamente dita, né? A parte principal do treino, que seja o recurso que o treinador está utilizando, se é um treinamento intervalado, se não é, e depois o volta calma para estabelecer os padrões normais. Quantas... Pois não, Carlos? Eu tenho uma pergunta. Desculpa me intrometer com esse assunto, eu acho tão legal, cara. Eu queria saber de você, você falou do aquecimento. A importância do aquecimento, cara. Para mim, eu já pratiquei triatlo e o aquecimento era fundamental, até na atividade que eu pratico hoje. Quais são os benefícios do aquecimento? Podia discorrer rapidamente para a gente? Sim, claro. Assim, eu trabalho muito, né, com a questão do alongamento dentro do aquecimento, tá? Assim, comprovadamente, cientificamente, não existe benefício nenhum do alongamento para o aquecimento. Isso aí está escrito, né? Está escrito. Isso aí está escrito. Não aquece, não aumenta, não eleva a temperatura corporal, não traz benefícios dentro do aquecimento. Mas é aquele negócio. Quantas pessoas se sentem bem alongando antes de correr? Né? Às vezes é mais empírico, é mais observacional ali da pessoa, a pessoa ter aquela percepção e fazer o alongamento. Né? Às vezes o cara vai falar, o aluno vai falar assim, não me sinto bem fazendo alongamento, eu consigo correr direto sem fazer o alongamento. Ótimo, beleza. Mas agora, saindo dentro desse alongamento, a gente tem a parte da corrida em si, né? Um trote leve, a questão de qual a importância do aquecimento? Aumento da frequência cardíaca, chegar a um padrão, estabelecer um batimento cardíaco próximo da zona de treinamento. Vamos dizer, o indivíduo vai trabalhar ali a 140 batimentos cardíacos. Pelo menos o aquecimento tem que estar chegando a 120, 130, e dentro desse aquecimento giram muitas coisas importantes. Além do alongamento, que eu considero oportuno ou importante, eu considero uma corrida leve, pelo menos aí de uns 10 minutos. Eu estou falando de maneira geral, tá? Tem outros indivíduos, vamos dizer assim, tem outras maneiras de trabalhar no aquecimento, que eu trabalho com caminhada e corrida. Então, o aquecimento é toda uma preparação para você fazer uma boa parte principal. Mas pode falar assim, mas eu fiz o aquecimento e fui para a parte principal. Os 2 treinos que eu fiz semana passada e essa semana, o treinamento foi igual. Deu o mesmo resultado. Mas e a chance de lesão? E a chance de você não se sentir bem? Então, tem que fazer o alongamento, tem que fazer o aquecimento, é importante, aumentar a frequência cardíaca, elevar a temperatura corporal. Às vezes, na medida do possível, quando o aluno, mesmo sendo iniciante, tendo um auxílio, tendo um acompanhamento, ele fazer breves acelerações, vamos dizer, não adianta só correr. Às vezes ele não entra numa zona ideal de frequência cardíaca e ele faz algumas acelerações que eu digo ir aumentando a velocidade e reduzindo, né? Acelera e desacelera e sair numa distância de 50, 70 metros. E bem tranquilo. O aquecimento tem que ser visto para a pessoa não ficar cansada. Ela tem que estar preparada para a parte principal. Ok? Então, aí vamos lá. Quantas sessões de treino por semana? A pessoa que está iniciando, dentro de como eu falei, dentro de toda essa proposta, dentro de todos esses indivíduos analisados aí anteriormente, máximo de 4 treinos por semana está ótimo. Máximo de 4. No pior das hipóteses, vamos dizer assim, segunda, quarta, sexta e sábado, dependendo até do nível, se ele for um iniciante bem, assim, tô começando agora, está participando de caminhada ainda, então, nem no início aí, de repente, você está inserindo esse indivíduo em 4 treinos. No máximo 4 treinos. 5 eu já considero muito elevado. O ideal, de repente,
Mesmo que ele inicie com corrida, fazer 3 treinos de corrida por semana, com intervalo de 48 horas entre os treinos, evitar necessariamente de estar treinando com 24 horas de intervalo. Mas eu não consigo encaixar meu dia, não consigo porque o dia tal eu trabalho, tenho que estudar. Então, o que é feito? Um dia você corre e o outro dia você caminha, né? O dia seguinte, você nunca pode correr de novo, o iniciante. O ideal é que não corra. Pode não acontecer nada? Pode não acontecer nada. Mas é bom ir gradativamente, com calma, né? É importante isso. Quanto tempo de cada treinamento? O ideal para um iniciante, 45 minutos. Tá? Não pode se estender mais do que isso, englobando todas as partes. Aquecimento, parte principal e volta calma. 45 minutos, o iniciante consegue desenvolver todo o treinamento de iniciação à corrida. Matheus quer fazer uma pergunta. Matheus? Sim. Matheus, abre o microfone aí. Pode fazer essa pergunta, Matheus. Quer fazer, Matheus? Não, senhor, não. Eu apertei sem querer. Mas seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Bora lá, professor. Eu que agradeço por ter proporcionado isso para a gente estar aprendendo mais um pouco. Tá gostando? Tá gostando? Pô, show de bola. Professor Marinho é fera, rapaz. Aqui no Vitalidade só tem fera. Vamos embora. Vamos lá. Obrigado, Matheus. Então, recurso da caminhada rápida. O que eu considero? Iniciante. Talvez seja oportuno para ele aumentar o volume. Recurso da caminhada. Por quê? O indivíduo ele precisa perder peso, precisa melhorar, por mais que ele não seja uma corrida, né? Mas está mais próximo da corrida. Você consegue, por esse recurso da caminhada, alternar com uma caminhada durante uma corrida. Como eu falei, num dia seguinte ao treinamento de corrida, o indivíduo participar, fazer uma caminhada rápida para quê? Para ele ganhar volume de treinamento. Isso é muito importante para quem quer treinar. Para o indivíduo que quer perder peso. Então, como que eu vou fazer um indivíduo participar de um projeto de emagrecimento se ele não tem volume de treinamento, né? Então, necessariamente ele vai fazer uma caminhada, vai fazer um trote um dia, uma caminhada no outro. Então, são os recursos que a gente não pode abrir mão, não é só correr. E, como eu falei, se correr, o intervalo de 48 horas. Como a gente trabalha, né? Quais são os tipos de treinamento? São treinamentos intervalados, que na medida do possível a gente trabalha ali com séries e repetições, né? Essas séries a gente pode definir umas 3, 4 séries, por 3 a 5 séries, de 2 a 5 minutos. É muito pouco, gente. Tem que trabalhar bem curtinho, percepção de esforço, a gente vai falar aí no item 7, mas percepção de esforço, eu estou correndo, o que é muito observado também quando se inicia uma corrida, o que a gente vai aprimorando, é que às vezes muitos dos indivíduos iniciantes, eles começam correndo 3 de 5 minutos, não estou dizendo que tem que fazer isso, tá? É só um exemplo, 3 de 5 minutos. Esses 5 minutos ele corre no mesmo ritmo que se ele corresse 2, que se ele corresse 3. Então, esse treinamento intervalado, o primeiro momento é para o aluno começar a ter sensibilidade, conhecer o corpo dele, saber o que ele pode melhorar, onde que ele pode melhorar, e essa troca de informações com o treinador. O primeiro estágio ali é fundamental, até mesmo para o sucesso, para a continuidade do trabalho. E os treinos contínuos. O que são treinamentos contínuos? É o treinamento que ele talvez ele consiga fazer ali uma corrida de 15, 20 minutos, uma corrida de 15, 20 minutos, associada a uma caminhada. Eu já tinha até comentado sobre isso. Aumentar o volume de corrida dele, aumentar o volume de treinamento dele, para ele perder, emagrecer, melhorar o condicionamento, melhorar a parte cardiovascular, tá? E o item 7, que é muito importante, que é a percepção de esforço. Geralmente, como que a gente vai trabalhar a percepção de esforço? Falar com o indivíduo, vai falar com o aluno assim. Você vai fazer, voltando ao exemplo, 3 de 5 minutos.
Dentro desses 5 minutos, você considera uma escala de 1 a 10, 10 para o mais difícil. Se você trabalhar a 5 na metade, está ótimo. Então, isso que é importante. Ele tem que considerar, dentro dessa percepção de esforço, o quê? A parte respiratória, como que ele vai estar ao final do treino ou durante, e a parte muscular. Então, pessoal, eu encerro agora, encerrei essa primeira parte, né? Já deixo agendado aí para o próximo sábado o treinamento, sobre treinamento de corrida ainda para iniciantes, com o tema sedentário que nunca treinou corrida. É o que muito acontece. Como eu falei lá no início, quem não teve a oportunidade chegou um pouquinho atrasado aí na reunião. O sedentário que nunca treinou corrida é o sedentário que eu considero que mesmo ele tenha treinado corrida, ele nunca treinou supervisionado, nunca treinou com um objetivo claro. Beleza? Então, no próximo sábado a gente tem esse encontro. Perguntas e dúvidas, estou aberto aí para esclarecimentos. Muito bom, professor Marinho, muito bom, excelente tema. Gente, eu acredito que enriqueceu muito aí o conhecimento de vocês. Podem abrir os microfones aí, quem quiser. A gente ainda tem 5 minutos. Concito aí, quem quiser fazer alguma pergunta, tem alguma questão com o professor Marinho, fica à vontade, fica à vontade. Quem tem uma pergunta? Matheus, Camila, Anderson, ninguém? Então tá, professor Marinho, acho que não rolou nenhuma pergunta não, mas olha, o assunto é relevante e quero agradecer a sua pergunta. Por favor, Carlos, eu tenho uma pergunta. Opa. Manda ver. Marinho, mais uma vez aí, parabéns aí pela sua excelente apresentação aí, principalmente aí clareando vários pontos aí de interesse comum. A gente está vivendo assim uma adaptação de forma geral em função aí dessa mudança de rotina por conta da pandemia, né? E muitas pessoas elas estão assim sem uma devida orientação de como elas poderiam nesse período estar iniciando um trabalho com qualidade. E aí eu peço aí que você complemente aí tudo que você falou, principalmente em relação aos treinos em área aberta, ao ar livre, que ele tem toda uma questão aí de segurança envolvida para o praticante. Como é que você poderia melhor orientar essas pessoas nesse sentido, que estão saindo aí desse isolamento social e conseguem praticar um treino ao ar livre? Então, Anderson, boa tarde. Prazer estar sempre participando aqui do Vitalidade. No primeiro momento, como eu falei, né, saber que é importante, principalmente no momento que a gente passa, que foi um período longo de isolamento, e oportuno voltar às atividades o quanto antes. Né? Aproveitar agora que a maioria das cidades, né, caso aqui do Brasil, de Portugal, acho que talvez Portugal em toda a sua totalidade, já estão liberados para fazer atividade ao ar livre, assim, sem tanta preocupação. Né? Tem a preocupação, mas tem a questão de estar precavido, isso que é importante. Né? Num primeiro momento, falando aí por tudo que foi passado pelo Covid, necessariamente tem que correr com a máscara, né? Não tem como abrir mão disso. Eu considero que é importante, até mesmo porque se você vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada, num trajeto, você vai passar por inúmeras pessoas, né? A grande chance de cruzar com pessoas no caminho, então você, tanto, na medida do possível, tanto você pode estar contribuindo, levando alguma coisa, como pode estar recebendo. Então, a questão do uso da máscara, né? Às vezes, a questão, ela no ponto de vista, tem muita gente que tem dificuldade de estar usando a máscara para fazer uma corrida, fazer uma caminhada, porque não fica não tem uma recepção total da demanda de oxigênio necessária. Então, na medida do possível, tem que usar a máscara, trabalha um pouco mais devagar, a gente tem que pensar da seguinte maneira, é melhor do que não fazer nada. Então, faz um trabalho menos intenso, direcionado, né, tendo o objetivo estabelecido,
não se sentiu mal, às vezes não está num local apropriado, tira a máscara, dá uma respirada funda, está no local apropriado, está no local apropriado, tira a máscara, respira, faz uma inspiração profunda, leva ar para os pulmões, para a musculatura, e, lógico, longe de aglomerações de pessoas, que estejam correndo, se movimentando também, e as etapas lá, procurar um médico, saber se ele está